o esplendor do Rei, vestido em majestade. A terra se alegra, a terra se alegra, envolto a luz está, e a escuridão fugirá ao ouvir a sua voz. Nesse momento, eu gostaria de chamar a igreja para trazer os dízimos e ofertas. Vamos adorar o Senhor. Cante assim, quão grande é o Senhor. Todos verão quão grande é o Senhor, nosso Deus, da eternidade é o mesmo e sempre será, o princípio e o fim, o princípio e o fim. O Deus que é três em um, Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o Senhor, cante assim, quão grande é o Senhor. Todos verão quão grande é o Senhor, nosso Deus. Nome soberano, nome soberano, digno de louvor. Quão grande é o Senhor, nosso Deus. Declare mais uma vez: nome soberano, nome soberano, digno de louvor. Quão grande é o Senhor, nosso Deus. A igreja declara que Ele é grande. Quão grande é o Senhor, cante assim, quão grande é o Senhor. Todos verão quão grande é o Senhor, nosso Deus. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Ele é grande, grandioso és tu, grandioso és tu.
Boa noite, igreja. Eu gostaria que vocês pensassem numa resposta de oração que vocês, em qualquer época, ou no passado, ou do presente, mas uma resposta de oração, aquela que você fala assim, só Deus mesmo, não tem dúvida. Não tinha outra solução, não tinha solução se não fosse o Senhor. Só que você pensasse sobre isso. Só Deus mesmo. Hoje é a terceira semana que nós estamos estudando sobre a vida do rei Ezequias. Quem está vindo todos os domingos está em dia. Mas quem chegou hoje não tem... não vou fazer resumo, mas só assim, Ezequias, o rei de Judá, estava em Jerusalém, governando o povo. Vamos contar mais ou menos 700 anos antes de Cristo, a época do profeta Isaías. Deus, na época, falava ao rei através do profeta. Deus não falava diretamente com qualquer pessoa, ele tinha pessoa dele para falar o que ele necessitava que fosse falado, e o profeta da época, outros profetas você encontra na Bíblia, mas desse momento, o profeta Isaías. Isso tudo já foi colocado nos outros domingos. Só que foi do capítulo 18, você pode depois ler em casa, capítulo 19 e hoje o capítulo 20. Eu não vou ler o capítulo 20 todo, porque aí a gente até quando chegar no último versículo vai esquecer do primeiro. Nós vamos devagar, mas com muita atenção. Sabe por quê? Porque o tema, é aprendendo com o rei Ezequias. Já aprendemos que ele era um rei temente a Deus. Então, tudo que está na palavra de Deus é para nós. Mas tem 700 anos antes de Cristo, como é que é para nós hoje? Sim, nós precisamos, a Bíblia, na verdade, é o manual do fabricante. O Senhor nos criou e não nos deixou aqui abandonados, deixou um manual. Sabe por que as coisas muitas vezes não dão certo? Porque nós não seguimos o manual. O manual diz, escolha ou faça assim, aí você faz assado, não vai dar certo. Ande assim, você anda de outro jeito, não vai dar certo. Então, Deus, tão maravilhoso, tão bondoso, tão misericordioso, que mesmo quando a gente pisa na bola, aí quando a gente se arrepende, pede perdão, ele perdoa, e perdoa, e perdoa. Tem gente que até confunde, ele perdoa tanto que fala assim, já que ele vai me perdoar, então eu vou pecar. Só que uma coisa que nós precisamos ter em mente é que sempre, momentaneamente, coisas erradas podem nos fazer bem, fazer alguma coisa, porque, eu quero, um exemplo, eu quero comer aquela bala ou um doce, mas eu sou diabética, não posso comer, um exemplo. Mas vou satisfazer o meu desejo, vou comer, e depois passa mal. Então, nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher fazer ou não fazer, a vontade de Deus. Porém, sempre que nós obedecemos a palavra, sempre, o Senhor vai nos honrar, o Senhor vai nos mostrar, vai nos direcionar, vai nos fortalecer, e isso é muito importante. Então, como eu separei o capítulo 20, tudo que estava aqui na minha palavra, eu coloquei na minha Bíblia, eu coloquei aqui, e antes mesmo, na semana passada,
no capítulo 19, verso 34, a parte A, olha o que Deus diz. Eu defenderei e protegerei esta cidade. Está falando de Jerusalém. E assim ele fez. Sabe como? Tinha 185.000 assírios com cavalos, com armas de guerra, para destruir Jerusalém e acabar com todos, com tudo. E Deus manda um anjo. E esse anjo vai lá no acampamento de 185.000 assírios, não, tinha mais do que 185.000. De manhã, os que sobraram, que um era o rei, Senaqueribe, e os outros que acordaram, o que aconteceu aqui essa noite? Tem 185.000 homens mortos. A Bíblia não fala como foi que eles morreram, de que foi que eles morreram, mas diz que eles morreram. Os homens, o exército assírio que estava indo de encontro para destruir o povo de Deus. Por isso, se você está fazendo aquilo que a palavra diz para você fazer, está vivendo em conformidade com a palavra, você não precisa se preocupar. Só ora. Pede a Deus, entrega, clama, e nós vamos ver aqui. Agora, hoje, nós vamos meditar no 20, né? E o que eu aprendo, e você também vai aprender com Ezequias? A primeira coisa, aprendendo com o rei Ezequias, capítulo 2 Reis 20, né? Ponha suas coisas em ordem. Tem versão da Bíblia que fala, ponha sua casa em ordem. Inclusive, a maioria das versões falam, ponha sua casa em ordem. Eu vou ler, então, vocês que estão com a Bíblia, 2 Reis, capítulo 20, verso 1, diz assim. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse, o Senhor Deus diz, ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Imagina Deus mandar você dizer isso para alguém, e não é muito comum, nem na Bíblia você vê Deus mandando, nem falando para ninguém, você vai morrer. É caso muito raro aqui. E o que acontece? Nós não sabemos exatamente o que Ezequias precisava botar em ordem, mas talvez você precise colocar sua família em ordem, em dia. A família não está, você não está falando com aquela pessoa que você era tão amiga na sua casa, os seus parentes, um parente lá que você não se fez alguma coisa que você não gostou, você falou de uma forma que não deveria, mas você, não vou dar o braço a torcer, não. Se eu pedir desculpa, ela vai achar, ou ele vai achar. Gente, pode ser a família que você precisa colocar em ordem. Também pode ser a conversa com os filhos. O dinheiro, onde você tem gasto o seu dinheiro? Com coisas que realmente são importantes para o reino de Deus? Coisas que ou que Deus aprova que você faça na sua vida? Ou está jogando o seu dinheiro assim por qualquer coisa? É para pensar, não sei o que era. 2, então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim. Imagina Ezequias de rosto para a parede, um rei que tinha muito poder naquela época, vira o rosto para a parede e ora assim, ó Senhor Deus, lembra, olha gente, quero ver se você teria essa condição e se eu também. Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Aí o profeta, Isaías, saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, aí Deus, o Senhor Deus, lhe disse. Ele vai, antes de passar pelo palácio, volte
e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas, eu vou curá-lo, e daqui a 3 dias você irá até o templo. 6. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. 7. Então Isaías disse: ponham uma pasta de figos em cima da úlcera do rei e ele ficará bom. Então ele recebe aquela notícia: ó, você vai morrer, não tem jeito, se prepara, se despede, põe tua casa em ordem porque acabou o seu tempo. Gente, essa oração dele, eu, sinceramente, é muito difícil se nós formos sinceros conosco. Eu posso falar isso para Deus? Lembra que eu tenho te servido com fidelidade, com todo o coração e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. Será que a gente pode dizer isso? Sempre fiz aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. Nunca pisei na bola. Para o rei falar uma coisa dessa, esse rei, é porque realmente ele fez, ele foi assim. E aí ele chora amargamente. Quanto tempo faz que você não chora diante de Deus? Automaticamente, você se ajoelha, ora, ou Senhor, ou não se ajoelha ou deitado, porque pode, gente, não é só de joelhos que se ora, não. Pode orar deitado. Deus vê o coração, a sinceridade. Mas chorar diante de Deus, chorar mesmo, se arrepender, porque ele, quando diz isso, ele estava, aqui a Bíblia fala, e chorou amargamente. Deve ser aquele choro de soluçar. Senhor, será que nós temos condições mesmo para fazer uma oração igual a de Ezequias? E aí no 8 agora. E o rei Ezequias perguntou, agora aí, gente, ele começa a pisar na bola. Esse rei que era firme, que era sério, que fazia a vontade de Deus, que Deus era mesmo um rei assim, fiel, né? Ele fala aqui quando ele chora. Olha o que ele diz no 8. O rei Ezequias perguntou para o profeta: qual será o sinal de que o Senhor Deus vai me curar e de que daqui a 3 dias eu poderei ir até o templo? Ezequias era um homem que ia ao templo, ia falar com o Senhor na casa do Senhor. Ele era assim. Mas se vocês não acham um pouco de arrogância, chegar para Deus e falar, quero um sinal, dê graças a Deus que Deus já mandou falar que vai dar mais 15 anos a ele. E ele vai e fala para Deus, quero, para o profeta, quero um sinal. Só que Deus, a gente está falando assim, o Ezequias já morreu, não se fala de morto, porque ele não pode se defender, né? Mas a gente imagina como ele pode ter tido coragem de perguntar, quero mais, além de ouvir uma notícia maravilhosa dessa, o cara que já vai morrer, agora vai viver mais 15 anos, ele quer um sinal. E aí, Isaías respondeu no 9, o Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 degraus ou volte 10 degraus? Era uma escadaria que tinha, né, com muitos degraus, e ali a sombra mostrava, cada degrau tinha 5 minutos, ou 1 minuto, 2 minutos, não sei quantos minutos, a Bíblia não fala, mas tinha um tempo. Parece que isso aqui, 10 degraus, dava 15 minutos. Ele pede a Deus para não só parar o tempo, e isso é a terra toda, não era só ali. Ele pede, aí ele diz assim, olha só, ele fala,
Fazer a sombra avançar 10 degraus é fácil. Eu quero é que ela volte 10 degraus. Gente, Deus é muito bom, né? Deus é muito paciente, muito paciente. Então, Isaías orou a Deus, o Senhor, e ele fez a sombra voltar 10 degraus na escadaria feita pelo rei Acais. Imagine, o tempo não só parou, retrocedeu todo o planeta, e com certeza deve ter mexido com os outros planetas, retrocedeu, o sol voltou. Então, aconteceu isso. Aí a terceira e última coisa que eu aprendo com Ezequias, pode colocar? Ezequias agora, ele não buscou a orientação de Deus. Até aqui, o profeta fala, ele não fala diretamente, chora, fala com Deus, pede, mas agora, depois que ele tem 185 mil homens mortos, vocês acham? Hoje tem internet, a notícia corre assim na hora, mas naquela época a notícia também chegava. Não tão rápido como hoje, mas chegava. Então, o mundo todo conhecido na época já sabia que Ezequias era o cara que matou 185 mil homens, o cara que fez o sol voltar 10 degraus daquele relógio, o tempo voltou. Nossa, que homem é esse? Todo mundo começou a ficar, e ele foi ficando famoso. Eu acho que ele começou a se achar. Ele começou a esquecer que quem fazia e faz milagres é o Senhor, não somos nós. E o que a gente vê, infelizmente, hoje também, muitos pastores, muitas pessoas que dizem que são profetas, muita gente aí falando se achando com coisas, com milagres, que quem fez foi Deus. Porque só Deus pode fazer milagres. E aí, o 12 fala assim: por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente. Então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a sua riqueza, isto é, a sua prata e o seu ouro, as suas especiarias, os seus perfumes e todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: de onde vieram esses homens? E o que foi que lhe disseram? Ezequias respondeu: eles vieram de um país que fica muito longe daqui, vieram da Babilônia. Isaías perguntou: o que foi que eles viram no palácio? O rei respondeu: viram tudo. Não houve nada nos depósitos que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse ao rei: o Senhor Deus diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isto é, tudo que os seus antepassados juntaram até hoje, será levado para a Babilônia, não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos, ouçam isso, os próprios filhos de Ezequias, serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. Se tem alguém novo aqui que nunca ouviu essa palavra, eunuco, eu não sei se é um cara castrado, ele podia ficar tomando conta do harém, que ele não pode fazer nada com aquelas mulheres. Então, imagine um pai saber que o filho, alguns dos seus filhos vão virar eunucos lá na Babilônia. O pai, que é pai mesmo, até aqui, aí eu já estou começando a achar, eu acho que põe em ordem a sua casa era em relação à família. Porque Ezequias não estava nem aí. Olha o que ele fala:
O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso disse para o profeta, né? A mensagem do Senhor que você me deu é boa. Todas as outras coisas que o rei Ezequias fez, os seus atos de coragem e como ele construiu um reservatório e cavou um túnel para levar água para dentro da cidade, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Você acha que se tivesse um profeta estivesse falando, como fosse naquela época, ou alguém falasse, olha, você mostrou tudo. Primeiro, para ele mostrar tudo, ele estava se gabando. Aqui, ó, para os mensageiros. Olha o que eu tenho. Olha o meu exército. Olha meu tesouro. Olha quantas armas eu tenho. Olha quanto ouro eu tenho. E ó, a Babilônia está só vendo o povo que parece que eram uns estudiosos, um grupo que o rei, não foi o rei da Babilônia que foi lá, ele mandou os mensageiros para sondar. O que tem lá? Esse homem está se dando tão bem, está acontecendo tanta coisa, vai lá, sonda. E aí ele foi mostrando, ele não perguntou a Deus como antes. Ele tinha que perguntar a Deus, ou através do profeta, pergunta ao Senhor que eu vou receber umas pessoas, se eu devo, eu vou receber, mas se eu devo mostrar alguma coisa, se eu preciso tomar cuidado, será que essas pessoas que eu não sei, eles são de um reino distante, será que eles querem o quê aqui? Trouxe presente, que presente foi? A Bíblia não fala, diz que é um presente, mas deve ter sido um presente que ele ficou babando, todo bobo, mostrou tudo. Então, isso é um alerta. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você põe dentro da sua casa e começa a contar tudo. Ou cuidado com as fotos que você coloca na internet mostrando que você está aqui, que você está ali, que você está bem, que você está mal, porque você não precisa ter medo. Mas para que se expor assim como o rei Ezequias? Ele precisava disso? Gente, o que importa, tudo bem, se eu quiser colocar alguma coisa na internet para meus amigos que possam ver e tal, tudo bem. Mas tem pessoas que colocam coisas demais, que se expõem demais, e pensando que todo mundo é amiguinho, que todo mundo vai ficar feliz. É mais fácil, quando a pessoa está numa fase terminal, que o amigo, os outros amigos ajudem. Vou dar, coitado, está morrendo, está muito mal, vamos ajudar. Agora, quando a pessoa está muito bem, na maioria das vezes, vocês sabem o que eu estou falando, é verdade. As pessoas, até aqueles que a gente pensa às vezes que é amigo, ficam, puxa, ele conseguiu e eu não consegui. Ai, que coisa. Então, cuidado. Muito cuidado, não façam como que o rei Ezequias fez. Ezequias, ele estava desviando para algo que não era o Senhor. O recebimento do presente, o sentimento de prazer pelo fato do rei da Babilônia reconhecer a sua força, que não era dele, era de Deus, fez com que Ezequias baixasse as suas defesas. Ao mostrar a casa do tesouro, a prata, o ouro e as especiarias, Ezequias estaria provavelmente cheio de vaidade com os seus bens materiais. E logo a seguir, apresenta a sua casa de armas. Certamente, era todo o equipamento para os soldados, tanto de defesa como de ataque. O rei estava interessado em apresentar a sua força bélica à comitiva do rei da Babilônia. Com esta exibição, Ezequias estava tentando impressionar os seus visitantes babilônicos com as riquezas e o poder de sua nação. E aí no 21, Ezequias morreu, e o seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei. E quando vocês olharem quem foi Manassés, foi um dos piores reis. Ele
chegou a ponto de dar o próprio filho para sacrificar. Tudo que Ezequias tinha destruído, aquelas deusas, aqueles deuses, ídolos, toda a idolatria que ele destruiu, o filho foi lá e retornou, fez tudo errado. Então, com certeza que não foi o filho eunuco, foi o filho que ficou no lugar do pai. E aqui diz outros filhos. E esses 15 anos, esses filhos vieram a nascer justamente nesses 15 anos que o Ezequias recebeu a mais, de presente, em consideração. Então, para vocês guardarem, ponha as suas coisas em ordem. Ezequias ora a Deus e é atendido. Oração é muito bom. Ezequias não buscou a orientação de Deus e depois da morte dele, a Babilônia, a gente vai ver que vai lá, passa um tempo e acaba com tudo, leva as pessoas, leva os bens e tudo fica perdido. Então, nós terminamos aqui a terceira mensagem da vida do rei Ezequias. Eu espero que vocês também, como eu, tenham aprendido com ele. E vamos então orar para agradecer a Deus. Senhor, obrigado por tua palavra. Ela é tão clara. Nós podemos até visualizar, lendo a tua palavra com cuidado e com atenção, com o coração aberto, a mente aberta, nós podemos até imaginar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada. Faz a tua palavra, que nós possamos, durante essa semana, lembrar de tudo isso que nós devemos orar, que nós devemos colocar o que está precisando ser colocado em ordem, que nós precisamos, Senhor, viver e nunca fazer o que Ezequias fez de errado, que é se envaidecer, porque tudo que temos, se temos saúde é porque o Senhor nos dá, se temos comida é porque o Senhor nos dá, se estamos aqui é porque o Senhor nos permitiu chegarmos até aqui com saúde. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus, amém.